bom dia. Tava com saudades de gravar aqui papo de segunda, até que eu recebi alguns feedbacks bem positivos durante a semana passada, que era para continuar, que gostavam de me ouvir falar na segunda-feira. Então, desde que eu publiquei um texto na semana passada falando um pouco sobre a tendência do nosso cérebro ser mais negativo, eu queria gravar sobre isso para falar com vocês. Primeiro de tudo, eu escrevi aquele texto inspirado num livro que eu li naquela semana, que se chama O Cérebro de Buda. É um livro sobre neurociência relacionada às questões de felicidade. E apesar de ter algumas partes que tem uma linguagem um pouquinho mais técnica, eu acho que é um livro que vale muito a pena ler, porque ele tem uma linguagem fácil e consegue trazer algumas informações bem bacanas sobre como a gente agir conscientemente e utilizar as nossas respostas neurocerebrais a nosso favor. Mas enfim, quando a neurociência divide as questões do cérebro, a gente tem um cérebro bem primitivo que se chama arqueocórtex, que esse cérebro, também conhecido como cérebro reptiliano, ele já tem lá desde os répteis, né? Um cérebro responsável pelos nossos instintos de sobrevivência, em agir rapidamente, em perceber se a gente está com fome, disparar respostas hormonais, pensando na nossa sobrevivência, tá? Então, esse cérebro, por ser bem antigo e por na característica filogenética, aquelas informações que a gente vai recebendo de acordo com a evolução das espécies, ele tem uma atividade elétrica cerebral rápida e uma capacidade de armazenamento de memória muito grande para nós, seres humanos, né? Então, é um cérebro muito instintivo, que a gente tem uma dificuldade de pensar para agir. Normalmente a gente age e depois a gente pensa, quando a gente utiliza muito esse cérebro. Ele sempre comanda, ele sempre vem à frente, porque é um cérebro preocupado com a nossa sobrevivência, né? Porém, esse cérebro, quando a gente passa a estudar um pouquinho e entender essa evolução das espécies, esse histórico, ele está muito relacionado com o cérebro negativo, que é o que eu falei no texto, porque é um cérebro que permitia esses animais eles ficarem mais atentos, observando o perigo, o que ameaçasse a vida deles dentro da selva, outras espécies que pudessem comê-los, matá-los. E, de acordo com a evolução, a gente recebeu esse cérebro de uma forma mais negativa, a gente analisar as percepções de uma forma que deixasse a gente em estado de alerta. Então, por isso que o nosso cérebro, muitas vezes, ele tem uma tendência a ser mais negativo. Quando a gente coloca isso na prática do dia a dia, a gente consegue trazer isso para coisas bem simples, mas que a gente tem uma percepção mais negativa. Eu vou citar um exemplo do que aconteceu nesse final de semana, vou até usar a minha família, para vocês perceberem essas questões. E depois, como eu mudei essa percepção de acordo com as atividades que eu fui fazendo, estudando, né, em curso, em livro, que eu vou deixar hoje 2 dicas para vocês básicas para fazer aqui, para mudar isso, tá? A gente saiu comendo sábado, eu tava na casa dos meus pais e a gente saiu para ir direto num restaurante que eles queriam ir, e quando a gente chegou, acho que devido ao feriado tava fechado. Daí a gente foi num segundo que meu pai indicou, tava fechado também. Daí nesse momento a minha mãe falou, nossa, a gente tinha que ter ligado antes, tinha que ter programado, porque agora a gente tá rodando e não vai em lugar nenhum. Daí nisso, eu parei e falei assim pra ela, mas veja pelo lado positivo, você tá ficando mais tempo com a Lara, né? Porque tava todo mundo no mesmo carro. Então, assim, é isso que a gente percebe que é uma tendência de a gente reagir no negativo, né? De pensar, nossa, que droga, tá tudo fechado. Isso é comum no dia a dia, em várias pequenas coisas, quando alguém te fecha no trânsito, quando tá tudo corrido, quando você tá atrasado, quando a TV não funciona, quando alguma coisa estragou na geladeira, a gente responde muito negativamente. Será que isso faz alguma mudança no nosso corpo físico? Sim, bastante, né? As pessoas mais negativas, a gente vê pesquisas que mostram que elas já têm uma tendência a ter o eixo HPA, que a gente chama que é o de resposta ao estresse, de uma forma muito acelerada, né? E também um sistema nervoso autônomo mais desregulado, mais simpático, mais em estado de alerta, né? Mediante as outras condições do nosso dia a dia, o nosso estresse, a nossa alimentação ocidental, a gente tem um excesso de um corpo inflamado e oxidado,
que é, assim, o primordial para a gente causar doença. Então, assim, são pacientes que a gente considera psicossomáticos, que a resposta exagerada do corpo, das emoções para alguma coisa, vão acabar atingindo o corpo. Eu vou deixar 2 dicas para vocês e coisas interessantes para a gente começar aos poucos a mudar essa percepção. Eu poderia colocar como um desafio, mas as questões de desafios é que a gente coloca 7 dias, 10 dias, as pessoas fazem e depois desistem. E hoje a neurociência já mostra que para a gente construir novos circuitos, que as coisas realmente funcionem para a gente de uma forma mais natural, sem tanto sacrifício, a gente precisa no mínimo de 21 dias. Então, a primeira dica que eu deixo para vocês, eu tenho no lado da cama lá no meu quarto, é um caderninho que você escreva 3 coisas por dia que você passou no teu dia para agradecer. Mas tem que ser coisa simples, porque a gente tem uma tendência de falar que a gente vai ficar feliz justamente por o nosso cérebro ser mais negativo em coisas muito grandes. O final de semana, uma viagem, férias, comprar um carro, comprar uma casa, e a gente esquece de sentir gratidão e liberar essa cascata hormonal mais positiva de dopamina, de serotonina em pequenas coisas. Então o fato de eu estar com sede e poder tomar uma água, eu parar, visualizar aquilo e falar assim, hoje eu vou escrever no meu caderninho para agradecer isso. O fato de eu poder caminhar no parque, olhar o sol, tá um dia ensolarado. Procurar 3 pequenas coisas que naquele momento você pare, agradece e lembra. Hoje é isso que eu vou escrever no meu caderno. Isso faz com que você vá mudando inconscientemente a percepção no teu dia a dia para procurar coisas mais positivas. E o outro fato é você perceber quando você vai reclamar de alguma coisa e congelar aquilo e parar e pensar em alguma coisa que você já escreveu para agradecer. Porque isso também faz com que você traga para a consciência as horas que você está reclamando e troque a inversão disso para uma resposta mais positiva perante uma coisa que você tem para agradecer que você lembre. Então, são exercícios que para mim deu muito certo, que eu indico bastante para os meus pacientes fazer, que parece muito simples no primeiro momento, mas elas são muito positivas, tá certo? Então é isso, pessoal. Um beijo. Esse mês, a princípio, a agenda tá lotada. Tem uma filinha ali de espera que, conforme for ocorrendo desistências, eu vou passando. E dezembro tá enchendo também. Então, quem quiser marcar horário, ainda tem alguns horários para dezembro, tá bom? Um beijo e um ótimo dia.